Na aula passada, nós estávamos comentando sobre a situação da liberdade. Ou seja, a liberdade está numa condição de factibilidade. As condições de oportunidade que podemos ter em situações de decisão. Então, exemplo, podemos estar querendo, desejando estar nesse exato momento em Paris, numa orla de uma praia do litoral brasileiro ou de algum outro país latino-americano que possa desfrutar do mar. Ou também temos, de repente, um objetivo de caminharmos para alguma cidade interessante, cosmopolita dos Estados Unidos ou outro país do hemisfério norte. Enfim, estamos com um objetivo, com um desejo de estar em um determinado lugar, numa determinada cidade ou um ambiente geográfico. E ao não ter essa concretização, é sinônimo então de que não estamos sendo livres? E é esse o ponto. Então, o Jean-Paul Sartre não vai compreender essa relação de liberdade como realização imediata do desejo. Então, não é o fato de eu querer algo e logo realizá-lo que é sinônimo de ser livre. Como nós vimos, exemplificando essa situação da liberdade de cada pessoa em contextos distintos, seja histórico ou cultural, nós observamos que houve monges tibetanos que, numa situação de opressão política, vivenciou uma mentalidade livre, que não ficou imerso numa condição de total cooptação daquele ditador, daqueles militares que haviam torturado. Então nós vimos que pessoas da tradição tibetana, numa situação tão delicada que é a opressão política que houve da China sobre os tibetanos, com assassinatos, estupros, violação aos templos budistas dessa tradição milenar, mas vários desses monges que sobreviveram às prisões, às torturas, apenas disseram: durante toda a prisão, enquanto eu estava sendo torturado, o meu objetivo era não estar totalmente numa condição de ódio a eles. Eu estava totalmente privado de poder ir, poder voltar, poder sair, mas eu não estava totalmente, digamos, imerso a um ódio que me tornasse cego perante a realidade de estabelecer uma compaixão. Aquele que me oprime, de alguma medida, está sofrendo. Só posso machucar alguém ou estou sendo machucado por alguém devido a uma situação de que aquela pessoa que machuca em algum grau está em sofrimento. Em alguma medida ela está em desespero e não reconhecendo aquilo que lhe aflige, acaba respondendo de uma forma violenta. Então muitas vezes, quando estamos num relacionamento que podemos interpretar como tóxico, aquela pessoa que está numa situação de violência com o outro, com seu cônjuge, é bem provável que ela está tão machucada e a sua forma de resposta é machucar aquela que poderia estar demonstrando uma forma de amor com maior qualidade, com equilíbrio harmônico dessa relação que se diz ter um eros, que se diz ter uma vibração potente de alegria. Então, a pessoa machucada, uma vez que ela não trata da sua condição de dor, pode ser que ela acabe machucando outras pessoas. Obviamente aqui não estou tornando vítima exatamente aquele que é o opressor. Não estou amenizando a culpabilidade daquele que pode ter nos feito algum tipo de mal. Só aqui é a proposta de um autoconhecimento. Então, quando nós nos situarmos numa condição de reconhecer que estamos machucados, pode ser um sinal de observação latente, necessária, de uma terapia, de uma psicanálise existencial, de um contato dessa situação que nos ocorreu, de dor, de uma decepção, seja qual fator da vida, de algum setor existencial, que a gente possa olhar com cuidado, com carinho, com sentido, com uma possibilidade de ressignificação do que nos aconteceu, que nos ocorreu, que nos foi vivenciado, e a partir daí trazer uma interpretação de uma experiência, quem sabe emancipatória. Porque uma vez que eu permaneço nessa dor de estar machucado, pode ser que eu queira vingar essa dor sobre alguém, que é próprio de pessoas ressentidas. Em breve teremos um curso sobre o ressentimento na perspectiva tanto nietzschiana e do pensamento psicanalítico. Então, uma pessoa machucada tenderá a machucar outros. E uma pessoa que já se machucou
que esteve machucado, mas soube ressignificar, ter uma resiliência, como eu coloquei a exemplo na aula anterior, de ter uma significação da sua dor, pode ser um patamar de superação, pode ser um patamar de emancipação, de uma resiliência. E a partir daí, ela pode ser tão libertador, essa superação que ocorreu, de ter reconstituído seus próprios cacos, e a partir disso ela tem uma dimensão de estar em compaixão, de reconhecer o sofrimento que a outra pessoa está passando. Não significa admitir que ela possa te violar, te machucar, te desrespeitar, mas é estabelecer uma forma assertiva, uma comunicação que você possa ser direto, claro e objetivo, de ter sim um ponto limite daquilo que ela não possa atravessar, não possa transgredir, mas é ser, digamos, firme sem perder a ternura. É ter a firmeza sem perder a capacidade de ternura. É esse o ponto que os monges tibetanos tiveram. E em certa medida também teve o Jean Paul Sartre quando foi preso pelos alemães, e ao sair ele não fez uma filosofia do ódio a essa tradição. Pela ironia, o filósofo Jean Paul Sartre, enquanto esteve preso, nesses 9 meses que ficou sequestrado pelos soldados alemães, ele ficou estudando a obra Ser e Tempo de Martin Heidegger. Olha que ironia. Enquanto ele estava sendo aprisionado pelos alemães nazistas, ele estava lendo uma obra de um grande filósofo do próprio país, que é Martin Heidegger. E a obra Ser e Tempo, que havia sido publicado muito antes do Ser e o Nada, foi o ponto inicial para ele poder escrever o Ser e o Nada. É isso que é interessante a ser abordado. Ele havia iniciado nos anos 30, mas teve que interromper por conta da Segunda Guerra Mundial e finalizou quando ele conseguiu fugir da prisão que foi orquestrado pelos alemães. Então, em vez de ele ter um ódio a esse povo da qual lhe prendeu num dado momento, muito pelo contrário, ele soube filtrar, ele soube aprender aquilo que a cultura tem de melhor, que é o seu próprio pensamento, seja científico ou filosófico. Então, a partir da leitura que ele fez de Heidegger na prisão, ele teve uma espécie de um retiro. Ele conseguiu transformar aquele espaço de aprisionamento em um retiro. Ou seja, ele aproveitou a experiência do aqui e agora, de poder presentificar essa dor, de estar privado, digamos, de uma liberdade de ir e vir, mas ele não privou a liberdade de um projeto, de escrever uma reflexão sobre o contato do ser humano com o vazio, e que a partir desse contato que pode ser estabelecido um projeto de vida, ou quem quiser acaba fugindo desse vazio e caindo na má fé. Então ele fez um tratado antropológico, digamos assim, a partir da leitura que ele teve do estudo do ser, ou seja, da ontologia heideggeriana. Ele compreendeu o mundo da vida no seu contexto que vivenciou de um retiro, que na verdade era uma prisão em uma situação de guerra mundial. Olha que exemplo nós temos. O próprio Sartre ele vivenciou essa emancipação. Ele pôde ter uma outra paisagem mental durante essa ocorrência do aprisionamento. Em vez de ele se lamentar pelo que estava ali ocorrendo, obviamente ele estava indignado, ficou rebelde a tudo aquilo, mas ele não ficou, digamos, aprisionado emocionalmente. Ele não se permitiu ser cooptado no seu ser, ele foi cooptado no seu corpo. O seu corpo ficou privado de poder sair e de poder caminhar, digamos, livremente. Mas a sua mente, o seu ser, não ficou privado de estabelecer, num dado momento, uma emancipação. Então, a médio ou a longo prazo, ele pensou, em um dado momento estarei fora dessa prisão, enquanto eu não estou fora daqui, vou aproveitar o tempo que eu tenho para fazer a leitura, de ler. Olha que formidável. No livro O Estrangeiro, de Camus, um pensador importante também da tradição existencialista, há um protagonista que é preso por uma ocorrência que é contraditória, que há uma contradição se ele realmente cometeu ou não um crime. Não vou entrar em spoilers da narrativa, mas esse personagem principal, o protagonista que havia sido preso, e ao estar ali numa situação privada, digamos, da sua liberdade, como que ele ocupou o tempo diante desse espaço de 4 paredes com uma cela? Que ele pouco tinha contato com o sol, com outras pessoas. Ele ficou em total solidão.
Ele aproveitou para fazer um contato com a imaginação. Ele começou a imaginar os livros que ele havia lido. Ele começou a reconectar as leituras que ele havia sido imerso e que lhe impactou. Então ele começou a rememorizar tudo aquilo que ele havia transformado no seu ser. Olha que formidável. Esse é um ponto que pode ser nos caracterizado. Aqui nós temos a trilogia do livro Musashi, que é uma obra da tradição mítica da cultura japonesa. O Musashi, ele tem uma perspectiva formidável, meus caros. Ele era alguém transgressor, alguém que cometia várias atitudes, digamos, delinquentes, de modo que a autoridade maior, um imperador, alguém da nobreza, estava à procura dele para dar o fim, o ultimato da sua existência. Ou seja, levá-lo a uma condenação à morte. Ao prendê-lo, colocaram o Musashi de cabeça para baixo numa árvore, numa grande palmeira. E um monge budista, do Zen budismo, que é uma tradição do Japão, ao saber disso, que aquele rapaz, um jovem adulto em transição da saída da adolescência para a vida adulta, ele estava numa circunstância que precisava ter uma redenção, de poder ser oportunizado a ele uma nova chance. E ele entrou em contato com esse imperador, com esse rei, e disse a ele: você pode me permitir ter contato com o Musashi? Em vez de você condená-lo à morte, você me permite entregar ele a mim e eu vou prendê-lo, mas prometo a você que ele vai se restabelecer à sociedade de uma outra forma. E foi assim que ocorreu. O Musashi foi entregue ao imperador, ele foi entregue ao monge do Zen budismo. O imperador entregou esse jovem tão delinquente para a cultura local. E por 3 anos o Musashi, sob a orientação desse monge do Zen budismo, foi educado, digamos assim, ele foi forjado a um novo espírito, a uma transformação do seu ser. Ele ficou num espaço, ele foi entregue a ele um quarto, digamos assim, uma cela, num monastério. Dentro dos monastérios, os locais em que os monges vivem, os quartos são chamados de celas. E ele ficou nesse claustro, o Musashi, numa cela, num quarto, com uma pequena cama muito humilde, num estabelecimento que tinha vários livros. E ele ficou boa parte desse tempo sozinho, em contato com os livros, e vez ou outra na semana, uma vez por semana, ele conversava com seu mestre, esse professor do Zen budismo, que lhe trouxe novos ensinamentos. E a partir daí, quando o Musashi sai, depois desse retiro de 3 anos, em total contato profundo com o seu vazio, de tudo aquilo que ele havia feito, ele sai transformado. Então, muitas vezes, a liberdade situada pode acontecer em situações limites da vida. Pode ser no adoecimento, a pessoa está sem saúde. A pessoa se vê assim: eu estou incapacitado de poder fazer algo, porque eu estou de cama, estou na cama, ou estou passando mal. Tudo aquilo que havia planejado, agora eu vou ter que ficar resguardado em repouso ou em tratamento médico. Mas isso não significa que ela perdeu a potencialidade de vida desse projeto de pensar a sua existência, seja a médio ou longo prazo. Porque o projeto de vida pode ser que não aconteça a curto prazo, próprio da dimensão do desejo, que quando quer algo, estabelece que tem que acontecer no exato momento que deseja. Isso é prova de uma criança mimada, que não sabe lidar com a frustração. O projeto de vida é esse aspecto de uma maturidade. A pessoa sabe ter a paciência, ou seja, estabelecer um cuidado de uma historicidade da sua vida. Ela pode olhar, antecipar e ver: há algo que agora eu não posso concretizar, e para isso eu vou me preparar, ver as condições de oportunidades e possibilidades, fazer leituras que possa fazer a sorte acontecer, ou estabelecer um ponto de apoio que possa ocorrer essa situação oportuna daquilo que ele quer ocasionar. Então ele tem que ter uma leitura social da sua dimensão que ele faz parte, daquilo que pode afetar ou não na sua condição material, econômica e política. Tem uma consciência social em que está imerso. O Sartre tinha todo esse conhecimento. Ele era uma pessoa engajada politicamente, participava de manifestações. Ele é alguém que ia às ruas para poder fazer parte de uma possível
radicalização social. E quando fala radicalização, significa ir até a raiz daquilo que é libertador de todos nós, dos homens e das mulheres. Ele casou com uma mulher, a Simone Beauvoir, exatamente com um pensamento que condizia com aquilo que é emancipatório. É esse o ponto fundamental que estamos tratando.